Escrituras, a exposição da palavra de Deus, né? E hoje nós vamos estar abrindo aí no livro de Ruth. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês no livro de Ruth. É o 8º livro aí do Antigo Testamento. E é interessante que até a posição no cânon da Bíblia, desse livro de Ruth, ela quer nos revelar algo. Porque a posição em que Deus foi levantando os profetas e organizando o cânon bíblico, ela segue algo da mente de Deus, da sabedoria da mente de Deus. E 8, na cronologia bíblica, ele tem uma simbologia para nós. O número 8, ele representa plenitude, porque justamente após o milênio, após o 7º milênio, nós vamos entrar no 8º milênio, que é justamente o milênio de plenitude, onde nós não vamos mais contar o tempo, né? Onde o tempo não vai ter mais sentido, porque nós vamos voltar para a eternidade. É no 8º milênio que Deus vai novamente escolher Jesus Cristo para declarar a palavra, para recriar todas as coisas de novo, assim como foi no princípio. Assim como em Gênesis, a serva de Deus, lá no livro Educação, ela diz que Deus escolheu Jesus para declarar a palavra e trazer todas as coisas à existência. Assim também, após os 1000 anos, né, que é o 7º milênio, nós estamos aí no final do 6º milênio, vamos entrar finalmente dentro do milênio, passar 1000 anos com Deus no céu, e no final do 7º milênio, nós vamos entrar no 8º milênio, que é justamente o milênio que nós vamos voltar para dentro da eternidade, onde Deus, na pessoa de Jesus Cristo, vai declarar de novo a palavra, vai recriar todas as coisas. Então, o fato do livro de Ruth, ele está na 8ª colocação no cânon bíblico, tem algo a nos revelar de natureza espiritual, né? Esse 8º significa justamente isso, recomeço, né? Significa justamente essa plenitude de Deus criando novamente o que se perdeu. E eu espero que vocês estejam aí com a Bíblia de vocês aberta no livro de Ruth, no capítulo 1, e nós vamos aqui começar a ler, e conforme nós formos entrando aqui, a gente vai precisar abrir outros livros da Bíblia, né? No Antigo Testamento, no Novo Testamento, para ir entendendo o que é a tipologia que tem por trás desse livro de Ruth, né? O livro de Ruth, ele é uma figura da história do resgate da Igreja de Cristo. Tipifica, então, o pagamento do dote da noiva de Cristo e retrata o pacto do conserto eterno. Então, por que nós vamos estudar o livro de Ruth? Porque é um livro que tem uma mensagem espiritual muito forte para nos ensinar, justamente sobre esse resgate, né? Ele é um livro extremamente cristocêntrico, e ele nos leva a compreender a união que Deus deseja retomar com o homem. E é nesse livro que a gente vai ver como que essa união do humano com o divino, ela se dá, né? E como que o homem volta justamente a fazer parte do plano de Deus, como que o homem volta novamente a fazer parte do mistério, né, de Deus. E aí no livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo 1, vocês podem abrir a Bíblia de vocês, está escrito assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. A primeira coisa que a gente precisa compreender é o que está escrito aqui nesse primeiro versículo, na primeira parte do versículo 1, nos dias em que julgavam os juízes. E para compreender o contexto desses dias, nós vamos precisar voltar exatamente no livro de Juízes, que é o livro que antecede o livro de Ruth, é o 7º livro aí, no capítulo 2. E nós vamos compreender aqui o que está escrito. Que dias eram esses? Quais foram os dias em que essa história foi descrita? Vocês vão abrir a Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 2, a partir ali do versículo 8. No versículo 8 de Juízes, do capítulo 2, é declarado que após o falecimento de Josué, que era o servo de Deus, que era então o líder que tinha ficado no lugar de Moisés, após o seu falecimento e seu sepultamento, no versículo 10 do capítulo 2 de Juízes, está escrito assim, que outra geração, após eles, se levantou, que não conhecia o Senhor, e nem tampouco as obras que fizera Israel.
Esse versículo 10 de Juízes 2, ele demonstra, irmãos, algo terrível que aconteceu com a nação de Israel. Após a morte do líder Josué, o povo entrou em um estado de trevas, de escuridão espiritual. Aqui é declarado, na segunda parte do versículo 10, que outra geração se levantou, após ali o falecimento de Josué. A nação estava sem um líder espiritual, a nação estava sem alguém que conduzisse o povo, e que ali, o que aconteceu? Eles não conheciam o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. E o versículo seguinte, o versículo 11, diz que então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Os Baalins eram os deuses, né, de origem pagã. Continuando, o versículo 12 diz que eles deixaram o Senhor Deus e os seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. O versículo 13 de Juízes 2 diz assim: porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Então, eles estavam agora imersos em uma escuridão espiritual. Eles não tinham mais líder e eles não conheciam mais a sua própria história. Eles não reconheciam o Deus que tinha livrado eles da mão dos egípcios, né? E eles estavam adorando a deuses estranhos, como Baalins, Baal, Astarote. O versículo 14 diz que pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu nas mãos dos espoliadores, que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Versículo 15, porque onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estava em grande aperto. Essa é a descrição da condição espiritual de Israel após a morte de Josué. Eles se entregaram à idolatria, né? À feitiçaria e a todo tipo de imundície, porque eles não conheciam mais a Deus, eles tinham perdido o conhecimento da sua própria história, da sua própria origem, e esse é o risco que nós, como povo de Deus, nos encontramos hoje, de perder esse conhecimento, de não conhecer o Senhor, nem tampouco as obras que ele fizera pelos nossos antepassados. No versículo 16 diz assim, que o Senhor suscitou juízes, que os livraram das mãos dos que os pilharam. Contudo, eles não obedeceram aos seus juízes, antes se apropriaram após outros deuses e o adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos. E todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles, antes os seus gemidos por causa dos que apertavam e o oprimiam. Aqui no livro de Juízes, no capítulo 2, do versículo 10 aqui, até onde a gente já leu, o versículo 18, é descrita a condição espiritual do povo de Israel após a morte do seu líder. E é descrito aqui que, pela misericórdia de Deus, o Senhor levantava juízes, né? Nós sabemos que o período dos juízes foi um período de aproximadamente 400 anos, em que Israel ficou sem um líder específico, né? Porque teve o período que Moisés guiou o povo, depois Josué, e agora, por um período de quase 400 anos, aproximadamente, Israel fica sem um líder eminente. Mas, mesmo assim, a misericórdia de Deus não deixou o povo totalmente em trevas. Deus levantou, nesse período de 400 anos, 12 juízes. 12 nomes de 12 juízes foram levantados aqui no livro de Juízes, para que pudesse trazer novamente o conhecimento, que nós temos aprendido aqui nos estudos anteriores, que é justamente o conhecimento da ciência da fé. Deus desejava que o seu povo voltasse a reconhecer a sua história, a ouvir as instruções de Deus e a reconhecer quem tinha tirado eles com mão forte, com a voz, né, com a palavra ali dos egípcios.
O versículo 19 do capítulo 2 de Juízes, eu espero que vocês estejam acompanhando aí na palavra, na Bíblia de vocês, diz assim: sucedia, porém, que falecendo o juiz, aquele juiz que o Senhor tinha levantado, reincidiam e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando a eles, nada deixavam das suas obras, nem a obstinação dos seus caminhos. Ora, o versículo 19 de Juízes 2 declara aqui uma situação terrível. É uma situação cíclica de apostasia. Foi-nos dito aqui que Deus levantava juízes para advertir o povo, para que o povo voltasse a ter conhecimento da fé. Mas o povo, quando se via ali no sofrimento, na fome, quando se via ali rodeado por inimigos, então o povo clamava a Deus, Deus ouvia o clamor do povo, levantava juízes, os juízes davam as instruções, nós sabemos que teve vários juízes, né? Nós conhecemos bem a história de Gideão, que foi levantado como um juiz para libertar ali o povo de Deus dos midianitas, né? De outras nações pagãs que estavam ali escravizando, tentando escravizar e saquear o povo de Deus. Mas aqui é declarado que quando Deus libertava eles de uma situação, o que acontecia? Eles voltavam a reincidir, eles voltavam a apostatar. Então, foi um ciclo, durante 400 anos, esse ciclo vicioso de arrependimento, na realidade, apostasia, arrependimento, e novamente eles entravam em apostasia. E essa é exatamente a condição da igreja de Deus hoje. Nós podemos descrever que a nossa situação como um povo de Deus é exatamente a situação do tempo dos juízes. É uma situação em que não existe um líder espiritual levantado por Deus, né, de maneira sólida, apesar de nós termos uma igreja, uma orientação, apesar de nós termos uma profeta levantada para esses dias específica, mas o povo está num período de não aceitar e não conhecer a Deus, e por isso é um período de apostasia. E mesmo entre aqueles que se arrependem, eles voltam a reincidir. É o que está escrito aqui, que o povo voltava a reincidir. O versículo 20 de Juízes 2 diz assim: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: portanto, este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvido à minha voz. O pecado do povo consistia em não dar ouvido à voz de Deus. Necessariamente a apostasia, ela era fruto de não ouvir a voz de Deus. E nós sempre voltamos para aquela promessa que está escrito, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como os israelitas não estavam mais ouvindo a palavra de Deus, a fé deles diminuíra de tal modo que eles não conheciam mais o Senhor. O versículo 21 diz que também eu não expulsarei mais diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Então, Deus agora ele faz um juramento de que ele não expulsaria aquelas nações vizinhas ao povo de Deus, todas aquelas nações idólatras e nações pagãs. E ele diz, para pôr eles, no versículo 22, para pôr eles, por Israel, à prova. Então, agora, o objetivo de Deus é em permitir que as nações circunvizinhas, que as nações pagãs, né, de origem pagã, elas permanecessem ali, elas não fossem mais derrotadas, né, pelo povo de Deus, era justamente para pôr o povo de Deus à prova, para provar as motivações e as intenções por trás do coração dos israelitas. E o versículo termina, o versículo 22 conclui dizendo que era para pôr Israel à prova, né, se eles guardariam ou não o caminho do Senhor, como os seus pais guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as expulsou logo, e nem os entregou mais a Josué. E aí nós voltamos para Ruth, capítulo 1. Nós compreendemos aqui que quando está escrito que nos dias em que julgavam os juízes, provavelmente quem escreveu o livro de Ruth foi Samuel. Né? Os pesquisadores acreditam que foi o profeta Samuel. Então, quando o profeta Samuel aqui, ele fala
E nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Ele está falando desse período trevoso da história do povo de Deus, em que o povo deixou de ouvir a palavra de Deus, deixou de ouvir as instruções de Deus, e por isso eles apostataram e entraram nesse ciclo de apostasia, onde Deus levantava um profeta, eles se arrependiam, depois que as coisas passavam e estavam bem, eles voltavam a entrar em apostasia. E aí, o versículo 1 de Ruth continua dizendo que nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Por que que houve fome na terra? Né? Que terra era essa? Diz que um homem de Belém de Judá saiu a habitar em Moabe. Então, esse versículo 1, ele já contém aqui várias informações. E nós vamos, cada informação dessa, nós vamos ver outros livros da Bíblia. Quais são as informações que Deus nos disponibiliza acerca do que está escrito aqui? Houve fome na terra de Belém. Mas a terra de Belém, irmãos, quando nós vamos saber o significado de Belém, é justamente a casa do pão. Era isso que Belém significava em hebraico, a casa do pão. Mas a Bíblia está dizendo aqui que houve fome na casa do pão. Algo muito contraditório, como que a casa do pão, que mais tarde se tornaria a casa de Jesus, a terra que receberia o Filho de Deus, Jesus Cristo, o homem, né? Lá no Evangelho de Mateus é declarado que Jesus nasceu em Belém Eufrata. A mesma Belém de Judá aqui, que era justamente aonde a tribo de Judá estava ali assentada. E agora a casa do pão estava passando por fome. Então, essa fome, ela era uma fome física, sim, mas ela era, sobretudo, uma fome espiritual. É tanto que lá no livro de Juízes, no capítulo 2, a gente viu que o povo estava sem o conhecimento de Deus. É dito lá no livro de Juízes, no capítulo 2, no versículo 10, no final do versículo 10, que se levantou outra geração que não conhecia o Senhor. Então, eles estavam passando por uma terrível fome espiritual. Eles não tinham fé, eles não acreditavam mais naquilo que era passado de pai para filho. E essa era a maior fome que caracterizava os dias aqui em que julgavam os juízes, descrito no capítulo 1 de Ruth. Nos dias em que julgavam os juízos, houve fome na terra. Sobretudo, era uma fome espiritual. Trazendo para os nossos dias, eu faço uma pergunta retórica. Será que nós, que somos o povo de Deus, a igreja de Deus, a igreja remanescente, a igreja adventista do sétimo dia, será que nós, que somos os detentores dos oráculos divinos, é isso que Ellen White diz, ela diz que nenhum outro povo na face da terra recebeu tanta luz e tanto conhecimento como nós, adventistas do sétimo dia, temos recebido em todas as áreas. Em todas as áreas. Será que nós não temos morrido de fome espiritual? Será que nós não temos, assim como os israelitas nesse período dos juízes, será que nós não temos passado um período de fome? E alguém pode dizer, não, mas nós temos muito conhecimento. Mas será que nós temos tido poder para colocar este conhecimento em prática? Ou será que nós somos verdadeiramente o que está descrito lá no livro de Apocalipse, no capítulo 13, que temos a aparência de vida, mas estamos, na realidade, mortos? Isso é algo a nós pensarmos. Porque se nós temos tanto conhecimento, por que nós vivemos na situação que vivemos? Por que a igreja está na situação que está? Por que o mundo, que era para ser abençoado por a igreja de Deus, se encontra na situação em que se encontra, né? Tem um texto muito forte no Espírito de Profecia, onde a serva de Deus diz que nós somos culpados pelas mazelas e pela maldição que ocorre no mundo, porque nós deveríamos ser luz para o mundo, nós deveríamos estar com o poder do evangelho de tal maneira que o mundo deveria nos procurar para que este poder fosse acessado por eles. Porque o único motivo pelo qual Deus levantou uma igreja na terra, não é porque nós somos melhores, não é porque ele gosta mais dessa igreja, não. Foi para que esta igreja, este povo, esta nação, ela alcançasse as nações gentílicas, os pagãos. Este é o único motivo pelo qual nós fomos levantados. E não existe outro motivo pelo qual nós estamos
como um povo separado a não ser esse. E se nós não somos este povo separado, então nós estamos falhando em cumprir o papel para o qual Deus nos levantou. E no livro de Ruth, no capítulo 1, vocês podem acompanhar quem está entrando agora, é relatado aqui que no dia em que julgavam os juízes, houve uma fome na terra. E um homem de Belém de Judá, e nós vimos aqui que a palavra Belém em hebraico significava a casa do pão. E como que a casa do pão, que mais tarde se tornaria verdadeiramente a casa do pão, porque foi aonde Cristo, que é o pão da vida, nasceu, em Belém Eufrata, está descrito lá em Mateus capítulo 1, como que a casa do pão agora estava passando fome. Era uma fome física, porque realmente as bênçãos de Deus, elas estão atreladas à palavra de Deus. Então, a partir do momento que o povo deixou de ouvir a palavra de Deus, deixou de acreditar nas ordenanças de Deus, que Deus tinha dado a Moisés, que Moisés tinha passado a Josué, e após a morte de Josué, o povo se esquece, o povo deixa de colocar em prática as ordenanças de Deus. Então, agora, como resultado da falta de conhecimento, da falta de acreditar nas ordenanças de Deus, vem sobre o povo fome espiritual e fome física, porque uma das consequências de não termos o conhecimento da palavra de Deus é justamente morte, é justamente sermos infrutíferos, porque alguém que não está ligado na fruteira que é Cristo não pode produzir frutos, né? A Bíblia diz que uma árvore ela não pode dar 2 tipos de fruto. Então, se nós estamos ligados em Cristo, nós vamos produzir os frutos da justiça. Se nós não estamos ligados em Cristo, nós não poderemos produzir os frutos da justiça. Ainda que nós nos esforcemos, é impossível um pé de maçã da banana, e assim por diante. Então, esta fome aqui de Belém, ela é descrita que um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe. Aqui nós vamos entrar agora, né, em outros livros do Antigo Testamento, porque nós precisamos entender quem eram os moabitas, qual é a origem bíblica deste povo, dos moabitas, né? Nós já vimos aqui o contexto histórico do livro de Ruth, nós já vimos aqui o que eram, então, os dias em que os juízes julgavam. E agora nós vamos ver no livro aqui de... Deixa eu só dar uma virada aqui na página. No livro de Gênesis, no capítulo 19, vocês podem deixar Ruth 1 aberto, e para o livro de Gênesis, no capítulo 19, para a gente encontrar a primeira menção, a primeira vez que os moabitas são citados na Bíblia, no Velho Testamento, é no capítulo 19 de Gênesis, nos versículos 36 a 37. E lá está escrito assim: assim, as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz ao filho e lhe chamou Moabe, que é o pai dos moabitas até os dias de hoje. Então, essa é a primeira menção dos moabitas no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, que é onde está as primeiras menções, né? Que é o livro das primeiras menções. Então, os moabitas, eles são fruto de uma relação incestuosa entre Ló, que era sobrinho de Abraão, e suas próprias filhas. Nós conhecemos essa história, né? Que eles que tinham ali fugido da cidade que foi destruída, a mãe deles, a esposa de Ló foi transformada em uma estátua de sal, e agora as suas filhas, porque se esqueceram das promessas de Deus, mesmo elas tendo sido livradas das pragas ali que caíram na cidade, a mente delas estava completamente pervertida. E agora elas deitam com o pai, a palavra diz que elas deram vinho para o pai, embebedaram o pai, e elas coabitaram com o próprio pai. E dessa relação incestuosa, nasce então os moabitas, que é esse povo que está descrito aqui no livro de Ruth, no capítulo 1, que diz que um homem de Belém de Judá, da casa do pão, ele saiu a habitar na terra de Moabe. Quando nós pegamos um mapa para ver a distância aproximadamente da terra de Belém de Judá para a terra de Moabe, para as fronteiras de Moabe, era algo aproximadamente em torno de 80 a 100 quilômetros de distância.
E as leis de Deus, elas eram explícitas de que o povo de Deus não deveriam se misturar com as outras nações vizinhas. Deus tinha deixado claro que os seus filhos, eles não deveriam sair das suas terras, não deveriam sair da terra que Deus tinha dado para eles, e nem deveriam se juntar ou se unir em casamento com os povos das nações vizinhas. Mas aqui no livro de Ruth, no capítulo 1, na segunda parte do versículo 1, é dito que um homem de Belém de Judá, ele saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Então, aqui nós já encontramos o primeiro problema. Ele saiu da terra prometida. Esse é o primeiro problema. Ele não deveria ter saído da terra prometida. Aqui significa que esse homem que se chamava Elimeleque, que é o que o versículo 2 vai nos revelar, este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi, e os seus filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Muitas coisas, irmãos, elas estão ocultas nas Escrituras. Ocultas no sentido de que nós precisamos cavar para entender qual o motivo levou este homem chamado Elimeleque. E quando nós estudamos e cavamos com profundidade, o Espírito de Deus, ele nos guia e nos leva a toda a verdade. Elimeleque, ele era um descendente direto de uma das 12 tribos de Israel, da tribo de Judá. Irmão, onde é que está escrito que ele era da tribo de Judá? Ora, é muito simples. Por que nós sabemos que Elimeleque era da tribo de Judá? Porque após a morte de Elimeleque, a terra dele precisa ser resgatada por um parente mais próximo. E o parente mais próximo, que a gente vai estudar isso no decorrer do estudo, eu acredito que nos estudos para frente, o parente mais próximo é exatamente Boaz. E Boaz era da tribo de Judá. Porque nós sabemos que é exatamente da descendência de Boaz, que mais tarde vem a linhagem de Jesus, que vem Davi, e finalmente Jesus é da tribo de Davi, né? É o leão da tribo de Davi. Então, Elimeleque, ele era um descendente direto da tribo de Judá. Então, ele provavelmente era um dos príncipes das tribos de Israel, né? Da tribo de Judá. Elimeleque, ele tinha todas as promessas de Deus. Ele não tinha motivos para sair da terra do pão. Ainda que aparentemente um período trevoso estivesse sobre a terra. Era para ele ter confiado nas promessas de Deus. Mas Elimeleque, ele também tinha perdido o conhecimento da fé. Ele também tinha deixado de ouvir as palavras de Deus. Porque se Elimeleque tivesse permanecido ouvindo as orientações de Deus através de Josué e através de Moisés, ele não teria deixado a terra do pão e ido para uma terra de pagãos. Mas, além disso, quando a gente procura essa terminação ek, de Elimeleque, nós vamos ver exatamente isso, que ele pertencia realmente à realeza ali, aos príncipes de Judá. Tanto Elimeleque como os filhos deles e todos os personagens de Ruth, eles vão tipificar uma figura, né, dentro da tipologia bíblica e tem um ensinamento bíblico por trás disso. Aqui é dito que Elimeleque e a sua mulher Noemi e os seus filhos chamavam Malom e Quilion. Isso é muito interessante. Porque até os nomes hebraicos, ou os nomes hebreus, eles traziam uma informação a respeito do caráter dessas pessoas. Os nomes deles. Quer ver uma coisa? O nome Malom significava fraqueza, enfermidade. Então, o nome de Malom já revelava algo sobre o caráter dele. O nome do outro filho de Elimeleque, que era Quilion, também apontava para um homem fraco, né? Para um homem falho, para um homem que estava definhando e chegando ao fim. E tanto Elimeleque como os seus 2 filhos, Malom e Quilion, eles tipificam o primeiro Adão. Como assim? Eles foram colocados diante de uma prova. A prova era exatamente a fome que sobreveio sobre as terras de Belém, e eles não resistiram à prova. Eles não confiaram na palavra de Deus.
Existiam no livro de Deuteronômio, que é o livro da lei, que está lá no Torá, existiam bênçãos prometidas para aqueles que acreditassem na palavra de Deus, nas ordenanças de Deus. Nós vamos ver isso, por exemplo, no livro de Deuteronômio, no capítulo 34. Não é no capítulo 34, deixa eu só olhar aqui direitinho. Onde estão contidas as bênçãos e a maldição para o povo de Deus. Quando eu encontrar aqui, eu compartilho com vocês onde é que está esse capítulo. Nayara, acho que é no 28, dá uma olhadinha. Pronto. Perfeito. Deuteronômios 28. É porque são muitas passagens e, às vezes, na pressa, eu acabei anotando alguma coisa errada. Então, no capítulo 28 de Deuteronômio, exatamente, obrigada. A partir do 15. Capítulo 28, a partir do versículo 1, ali estão as bênçãos decorrentes da obediência. Essas bênçãos, elas foram dadas por Moisés. Elas estão tanto no livro de Levítico, que é também um livro de lei, como no livro de Deuteronômio, elas são repetidas, né? E aqui, ela já começa, irmãos, explicitamente, é muito interessante, porque Moisés, ele já começa, o capítulo 28 de Deuteronômio, o versículo 1, ele já começa dizendo assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor. Então, Moisés, ele já começava dizendo: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se Elimeleque tivesse acreditado na promessa de Deuteronômio 28 sobre as bênçãos recorrentes de acreditar na palavra de Deus, certamente Elimeleque não teria deixado a casa do pão, Belém, e se mudado para uma nação pagã, aonde Deus tinha amaldiçoado. Porque o problema da nação dos Moabitas não era só o fato dela ser uma figura da carne, porque a nação dos Moabitas, ela tipifica a figura da carne, a vontade carnal. Não só porque ela é fruto de uma nação incestuosa, que veio da descendência das filhas de Ló com seu pai, mas por vários outros motivos. No livro de Números, ali a partir do capítulo 21, 22, é descrito ali que quando os israelitas, eles estavam às margens de entrar na Canaã celestial, e eles estavam nas campinas de Moabe, ou seja, nas terras de Moabe, eles não foram ao encontro do povo de Deus com pão, muito pelo contrário. É descrito ali que o rei de Moabe, ele levantou ali um profeta, um vidente na época, que era Balaão, e ele queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus, né? Nós conhecemos a história, que Balaão, por 3 vezes, tentou amaldiçoar o povo de Deus por ordem do rei de Moabe. E Deus não permitiu, né? Porque até a maldição, quando nós estamos ligados às promessas de Deus, elas se transformam em bênção. E foi exatamente o que aconteceu. O rei de Moabe, que desejou amaldiçoar o povo, ele não conseguiu amaldiçoar o povo através daquele vidente ali, Balaão. Muito pelo contrário, ele saiu 3 vezes para amaldiçoar o povo e 3 vezes ele abençoou o povo. Mas vendo eles que eles não tinham conseguido amaldiçoar o povo de Deus, o que aconteceu? Balaão, ele instruiu Balaque, que era rei de Moabe, como que ele teria êxito sobre o povo de Deus. E qual foi a instrução que Balaque recebeu de Balaão? Balaão instruiu que a maneira mais eficaz de destruir o povo de Deus era se os homens israelitas se unissem através do casamento com as mulheres pagãs, tanto as moabitas como as outras nações pagãs, né? E nós sabemos, irmãos, que por conta dessa instrução de Balaão, mais de 24 mil israelitas, eles morreram ali naquela passagem de Baal-Peor, daquela adoração de Baal-Peor, justamente porque eles se prostituíram com as moabitas e com outras mulheres de nações vizinhas. Então, hoje, o nosso maior perigo é o de nós continuarmos, seja por união de casamento, seja por outros tipos de união, nós nos prostituirmos espiritualmente falando,
por estar ligados diretamente às nações pagãs, e não com o objetivo de trazer elas para o cristianismo, mas muitas vezes essas nações pagãs, o mundanismo é que tem entrado dentro da igreja, é que tem influenciado o povo de Deus, no lugar do povo de Deus trazer essas pessoas para a luz do cristianismo, para a luz do poder do evangelho. Essas pessoas é que estão desvirtuando e trazendo o mundo para dentro da igreja, e muitas vezes para dentro da nossa casa, por causa da união com estas nações pagãs, né? Então, deixa eu só ver aqui se eu encontro a citação, que é em Números capítulo 25, vocês podem abrir aí para conferir, Números capítulo 25, o versículo é do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim, ó: habitando Israel em Setim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas, né? Estas convidaram o povo a sacrificar a sacrifícios de seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntou-se Israel a Baal-Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel, né? E é dito que mais de 24 mil israelitas morreram por causa desta união. É por isso que Moabe tipifica a vontade da carne. Números, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 3, está descrito aqui a união do povo de Deus com os moabitas. Irmãos, isso tem uma implicação espiritual muito grande. Será que nós, enquanto igreja de Deus, igreja remanescente do sétimo dia, será que nós temos nos unido em carne com as nações pagãs? Irmãos, muitas vezes as nações pagãs são os nossos próprios familiares, que não declaram Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Muitas vezes, dentro da própria igreja, quando nós estamos nos juntando em união com aqueles que têm deixado de ouvir a voz de Deus, com aqueles que têm deixado de crescer na fé, com aqueles que têm deixado de alcançar a estatura de varão perfeito, isso também simboliza a união com nações pagãs, né? Veja que a Bíblia diz que quando o povo de Israel saiu do Egito, um populacho, ou em algumas versões, populacho, deixa eu ver qual é a outra palavra que eu já vi também, gentalha. Uma gentalha, ela veio junto com os israelitas. E esse povo, eles não estavam movidos pelas motivações genuínas. Eles não queriam realmente servir a Deus. Eles estavam movidos por interesses pessoais. E os interesses eram de bênçãos terrenas, né? E esse poveco, essa gentalha que veio do Egito junto com o povo de Deus, eles corromperam os costumes do povo de Deus. É tanto que na própria passagem ali de Moisés com o povo no Egito, o povo de Deus estava corrompido, eles tinham abstraído os costumes dos egípcios, né? As joias, exatamente, os vestuários e muitas outras situações eles tinham absorvido do povo egípcio. Mas voltando aqui para a história de Ruth, né? Então, Elimeleque, melhor dizendo, ele não acreditou nas promessas de Deus. E por isso é que ele sai da terra do pão agora e vai para uma terra que, inclusive, estava amaldiçoada, justamente por causa dessa situação que a gente acabou de ler em Números 25. Deus tinha amaldiçoado a nação dos moabitas, né? E a gente vê isso no livro de Deuteronômios 23, se vocês puderem abrir aí só para a gente confirmar se é isso mesmo que está escrito. Deuteronômio 23, no capítulo 23, do versículo 2 ao versículo 5. Eu vou ler aqui a partir do versículo 2 que está escrito. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará nela. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor. O versículo 4 diz, portanto, não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho quando saísses do Egito.
e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petó, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém, o Senhor, teu Deus, não quis ouvir a Balaão, antes trocou a bênção em maldição, porque o Senhor, teu Deus, te amava, né? Então, essa aqui é a descrição, é o relato bíblico que Deus tinha como nação, Deus tinha amaldiçoado os moabitas, né? Então, é incontestável que Deus não desejava que o seu povo, os israelitas, os príncipes, que eram descendentes direto das tribos de Judá, se unissem em casamento com moabitas. Mas aqui, no capítulo 1 de Ruth, no versículo 2, vai dar 6 horas, é dito que este homem que se chamava Elimeleque, com sua mulher Noemi e os seus filhos Malom e Quilion, que eram efreteus de Belém de Judá, eles não só se mudaram para a terra de Moabe, contrariando as promessas de Deus para a vida deles, como no versículo 3, irmãos, vai entrar uma situação terrível. Aqui é dito que morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Aqui, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, nós vemos aqui morte, né? Nós vemos aqui fome, e tudo isso era consequência do povo ter se esquecido das promessas de Deus. Era consequência da falta de conhecimento da ciência da fé, do povo não ouvir mais as bênçãos de Deus. E agora as maldições de Deus estavam recaindo sobre eles. Porque assim como Deus tinha as bênçãos atreladas àqueles que lhe ouviam, tinha também as maldições. No mesmo livro de Deuteronômio, que a gente viu as bênçãos, nós vamos ver também que no mesmo capítulo 28, no início do capítulo 28, fala das bênçãos. Mas a partir do versículo 15 do capítulo 28 de Deuteronômio, é dito ali que existiam os castigos da desobediência. E a desobediência consistia em não acreditar nas palavras de Deus. Então, toda vez que nós estamos passando por um período de fome espiritual, toda vez que nós nos esquecemos de como Deus tem nos conduzido e nos guiado como nação, como povo, até aqui, nós vamos receber também os castigos da desobediência, né? Porque Deus o governo de Deus é um governo abençoador, mas o governo de Deus é também um governo disciplinador. Porque se fosse só um governo abençoador, então Deus não seria justo para com aqueles que não escutam as suas instruções, que não acreditam na sua palavra. A palavra de Deus, ela é bênção para aqueles que recolhem como uma bênção, que acreditam no que está escrito e que vivem esperando para que aquilo que está escrito se cumpra. Aqueles que se apartam do centro da vontade de Deus, eles vão receber a consequência, e ainda aqui em vida. É por isso que muitas vezes nós sofremos, nós passamos por doenças e até mesmo por morte e infertilidade dentro das nossas casas e dos nossos lares. E foi exatamente isso que aconteceu aqui na família de Elimeleque. Somente no capítulo 1, entre os versículos 1 e 3, nós vemos não apenas fome, não apenas fome física, mas fome espiritual, mas também nós vemos esterilidade e morte. Essas 3 coisas atreladas no capítulo 1 de Ruth 1, elas estão aqui como consequência de não ouvir a voz de Deus, né? E o capítulo 28 de Deuteronômio, a partir do versículo 15, diz assim: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus. Olha que interessante. Deuteronômio, no capítulo 28, no versículo 1, começou dizendo que se nós atentássemos à voz do Senhor e guardássemos as suas ordenanças, então ele vai falando uma série de bênçãos, porque o governo de Deus é um governo abençoador. Mas no versículo 15, Moisés começa dizendo assim: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor. Percebe, irmãos, que o teste do povo de Deus, ele constitui em ouvir a voz de Deus, dar ouvido à voz de Deus, ou não ouvir a voz de Deus, não confiar nas ordenanças de Deus para conosco.
O teste que vai recair sobre nós agora, neste momento que nós nos encontramos na história da Terra, não é um teste de quem sabe mais, não é um teste de quem tem mais informação. É um teste de quem permanece mais esperando na palavra. Se Elimeleque, junto com a sua família, junto com sua esposa, Noemi, e com seus 2 filhos, Malom e Quilion, se eles tivessem crido nas ordenanças que Moisés tinha dado para toda a dispensação de Israel, e não tivessem saído da casa do pão de Belém, e não tivessem desacreditado nas promessas de Deus, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Eles saíram de Belém de Judá porque eles tiveram medo. E medo é pecado. O povo de Deus não pode ter medo. Ainda que o medo, de alguma maneira, tenha sido permitido por Deus para nos impedir de entrar em situações que Deus não gostaria que nós entremos, nós, enquanto povo, nós devemos caminhar no sentido das promessas de Deus. Ainda que o mundo todo esteja nos dizendo que o decreto dominical está saindo, que vai haver uma fome na terra, que vai haver um apagão na terra, que vai haver enfim, uma guerra, né? E a China e os Estados Unidos e os países estão se juntando. A nossa fé, ela não pode estar pautada nos sinais, nos eventos e nos acontecimentos. A nossa fé, ela precisa estar pautada na palavra de Deus. Quais são as promessas de Deus para nós nesses últimos dias? Ele diz que o justo viverá pela fé. A fé de acreditar que todas as promessas, todas as ordenanças que ele tem para nós como um povo, elas vão se cumprir em nossa vida. Desde que nós acreditemos, porque se nós não acreditarmos, se nós não ouvirmos a voz do Senhor, então vai acontecer o que está descrito aqui em Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 15. E foi exatamente o que aconteceu na vida de Elimeleque e dos seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que a morte de Elimeleque, de Malom e Quilion, são consequências da separação da vontade de Deus, quando nós nos separamos do centro da vontade de Deus e deixamos de ouvir as instruções que Deus tem para nós, então nós passamos por fome espiritual, nós passamos por doenças espirituais e também doenças físicas, e nós finalmente morremos. Ou morremos espiritualmente falando, é o que está lá em Apocalipse 3, que temos aparência de vida, mas estamos mortos, ou podemos até morrer fisicamente, que muitos do povo de Deus, têm morrido por doenças terríveis, porque não acreditaram nas ordenanças de Deus, porque têm vivido uma vida contrária àquilo que Deus tem instruído, acerca das reformas, acerca de todas as mudanças que o povo de Deus deveria ser e ter. Então, o versículo 3 de Rute 1 diz que morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficou ela com seus 2 filhos. O versículo 4 diz que os quais casaram com mulheres moabitas, que era o nome de uma órfã e o nome de outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Irmãos, aqui tem um problema seríssimo. Os filhos, eles repetem a maldição dos pais. Se os pais de Malom e Quilion, principalmente o seu pai Elimeleque, não foi fiel às palavras de Deus, Malom e Quilion também não tinham poder mental, eles também não tinham um caráter que pudesse ajudar eles a enfrentar e tomar uma decisão do lado da palavra de Deus. Isso não é uma regra, mas dificilmente os nossos filhos, eles terão uma fé fortalecida se a nossa fé for fraca. Ontem mesmo a irmã Ana compartilhou no grupo uma pequena como se fosse uma pequena pregação de uma criança falando que nós, como pais, nós temos que formar uma plataforma para os nossos filhos.
A fé dos nossos filhos, muitas vezes, ela está fundamentada na nossa fé. Aqui no livro de Ruth mostra que a fé de Malom e Quilion, ela era uma fé fraca, porque a fé do pai deles, Elimeleque, era uma fé vacilante. Ele saiu da terra dele porque ele não confiou na palavra de Deus. E agora os filhos dele, Malom e Quilion, também não confiavam na palavra de Deus, porque eles aprenderam com o pai a não confiar. Se eles confiassem na palavra de Deus, eles não teriam se unido por casamento com mulheres moabitas. Nós vimos aqui nos textos anteriores que existia uma maldição para o povo moabita, que o povo moabita tinha a origem de um incesto lá das filhas de Ló, que o povo moabita tinha sido responsável pela matança de mais de 24 mil israelitas, que tinham se unido em prostituição com mulheres moabitas ali na ocasião de Baal-peor. E agora os filhos de Elimeleque, por serem fracos espiritualmente, eles se unem em casamento com mulheres moabitas. E não só isso, mas eles permanecem numa terra pagã. Eles permanecem numa terra que não era a casa do pão, que não era a terra que era a casa do pão. Diz que eles permaneceram ali por quase 10 anos, por um período de quase 10 anos. E o versículo 5 de Ruth, capítulo 1, declara que morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim as mulheres, a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Nós vemos aqui, no capítulo 1 de Ruth, a descrição de uma tragédia no povo de Deus. De uma tragédia de uma família que não confiou na palavra de Deus, que não acreditou nas ordenanças de Deuteronômio 28, que saiu da casa do pão, do lugar onde todas as bênçãos espirituais e terrenas estavam providas, de uma terra que manava leite e mel, porque não acreditou naquilo que Deus tinha prometido, que seria fiel. Nós vemos aqui no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, fome física, fome espiritual, morte e esterilidade. As 2 esposas de Malom e Quilion, que era Ruth e Orfã, elas durante 10 anos foram casadas com esses israelitas e elas nunca tiveram filho. Isso daqui, irmãos, é a prova de que Deus não permite que nós produzamos frutos de justiça quando nós estamos ligados à carne. Se Moabe é uma figura da carne, se Moabe representa uma figura da carne, Malom e Quilion não podiam frutificar porque eles estavam em terras estranhas. Eles não tinham dado ouvido à palavra de Deus e a bênção do Senhor não poderia estar com eles. Quando nós vamos ver a tipificação de cada personagem desse, quem que cada personagem desse representa? Eu disse para vocês aqui que Malom, Quilion e o pai deles, Elimeleque, eles são uma figura da carne e são também uma figura do primeiro Adão. Lembra que o primeiro Adão, ele cai no teste e o teste é justamente o teste de não acreditar na palavra. Se Adão tivesse acreditado no que Deus tinha dito, Adão não teria experimentado da fruta. Eva não teria experimentado da fruta. Ainda que a fruta fosse atrativa, ainda que fosse totalmente inédito, uma serpente falando, se ela tivesse acreditado nas palavras do Criador dela, ela teria corrido da serpente. Mas o pecado, ele sempre vai consistir em nós não acreditarmos na palavra de Deus. O pecado de Adão e Eva, ele consistiu em Eva crer na serpente. O problema não foi comer a fruta. O problema não foi sair de perto do marido. O problema foi acreditar nas palavras de Satanás. Ellen White, ela é bem clara. Eva creu nas palavras de Satanás. Ela creu no evangelho de Satanás. O que foi que Satanás disse para Eva? É certo que não morrereis. Mas Deus tinha dito que no dia em que ela comesse da fruta, ela morreria. Então, ela deixou de acreditar na palavra do Criador, que ela morreria, e passou a acreditar na palavra de Satanás, que ela não morreria. Os nossos pecados, eles consistem em deixar de acreditar no está escrito, no assim diz o Senhor. Todas as vezes que nós cairmos,
seja qual for a nossa fraqueza. Isso está pautado no fato de nós não acreditarmos no que Deus está declarando sobre a nossa vida. Quando Deus disse, vai e não peques mais, para aquela mulher samaritana, e eu leio essa mesma história, e eu aplico isso para a minha vida, e se ainda assim eu continuo caindo, eu continuo falhando, é porque eu não estou crendo naquilo que Deus está declarando sobre a minha vida. Isso é muito sério. É nisso que consiste o teste final do povo de Deus. É nisso que todos nós vamos ser testados agora, irmãos. É a capacidade de acreditar no que Deus declarou sobre a nossa vida. Ser tu uma bênção. Vai, não peques mais. Que na boca dos 144 mil não se achará engano, não se achará mentira, que nós teremos a mente de Cristo. Será que nós temos crido em todas essas promessas a ponto de viver unicamente da palavra que sai da boca de Deus? Ou será que nós temos duvidado dessas promessas e vacilado? E assim como Elimeleque, Malom e Quilion, nós temos obstinadamente seguido atrás de algo que é diferente daquilo que Deus falou sobre nós. O versículo 5 termina dizendo que eles morreram. Eles ficaram, tanto Elimeleque como seus dois filhos, Malom e Quileon, eles receberam aqui, irmãos, as consequências de não acreditarem na palavra de Deus. Infelizmente, quando nós não acreditamos na palavra de Deus, Deus permite que aquilo que está descrito em Deuteronômios, no capítulo 28, a partir do versículo 15, venha sobre a nossa casa. Fome espiritual, fome física, esterilidade. Nós não frutificamos. Isso não só fisicamente falando, mas também no campo espiritual. Nós não podemos desenvolver o fruto do Espírito se nós não tivermos ligados em Cristo e ligados em todas as promessas que Cristo tem para a nossa vida. Outra coisa interessante aqui é justamente sobre a palavra. A palavra de Deus ela é tão poderosa que ele fechou o ventre tanto de Ruth como de Orfa. Durante 10 anos, elas foram casadas com Malom e Quilion, e elas não frutificaram, elas não tiveram filho, porque a palavra de Deus tem poder de fechar e abrir os ventres. É tanto que Sara, né, que nós conhecemos a história de Sara, que já tinha mais de 90 anos, já tinha cessado o costume das mulheres, e para ela era impossível gerar vida. É tanto que ela achou graça, a Bíblia diz que ela riu, quando ela viu Deus falando para Moisés que ela ia ser mãe de uma grande nação, ela duvidou da palavra de Deus. É tanto que ela duvidou tanto da palavra de Deus que ela providenciou uma serva dela para deitar com Abraão, porque ela não acreditou a priori na palavra de Deus. Mas Deus, a palavra de Deus, ela tem poder para abrir o ventre. E ela tem poder para fechar o ventre. E o ventre das duas moabitas, de Orfa e Ruth, eles foram fechados. Deus não permitiu que, num período de uma década, de quase 10 anos, Malom e Quilion frutificassem na terra de Moabe. A lição espiritual que nós extraímos até aqui é de que é impossível frutificar estando vivendo na carne. Não tem como frutificar vivendo na carne. Malom e Quilion estavam vivendo na carne. Eles estavam vivendo a vontade deles, na terra que não era a terra que Deus tinha prometido para eles, no casamento que não era o casamento que Deus tinha sonhado para eles. Deus disse, não se juntem em união com povos estranhos. Eles deveriam ter casado com as mulheres israelitas, mas eles procuraram mulheres moabitas. Por isso, Deus não permitiu que eles frutificassem naquele período de 10 anos. O versículo 6 está escrito assim, então se dispôs ela quem? Noemi, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Olha que coisa interessante, irmãos.
aqui está escrito que ela se dispôs com as suas 2 noras e voltou à terra de Moabe. Mas por que ela voltou? Ela voltou da terra de Moabe, ela voltou para a terra de Belém de Judá, que era a casa do pão. O versículo diz que ela ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo. Agora, diante de morte, diante de luto, diante de uma tragédia, Noemi volta a ouvir a voz de Deus. Ela volta a se lembrar do Deus de Isaac, o Deus de Jacó, de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus dos seus antepassados, o Deus que tinha livrado os seus descendentes dos egípcios. E ouvindo, dentro desses personagens, na história de Ruth, eu já falei anteriormente aqui que cada um tem uma tipificação. Ruth, ela representa, Ruth não, Noemi, ela representa a vontade de Deus. Ela representa a vontade de Deus com relação... ela estava necessitando... Noemi ali, quando ela fica viúva com suas 2 noras, ela necessitava de ser resgatada, as suas propriedades. O que acontece? No próximo estudo, que hoje não vai dar tempo, né? A gente vai deixar para o próximo estudo, que eu quero já está quase encerrando aqui, a gente começou pontualmente às 5h10, após os pedidos. Nós vamos ver aqui outras leis no Antigo Testamento que garantia que quando alguém saía das suas terras ou declarava falência por algum motivo, todas as leis de Deus, elas foram feitas de modo que protegia o povo de Deus, né? Aquelas pessoas que se endividavam a ponto de terem suas terras confiscadas, de perderem sua terra, a lei de Moisés dizia que no ano 50º, que era o ano do jubileu, todas as terras eram resgatadas. Sendo assim, o povo de Deus nunca ficaria sem terra. Eu fico vendo quanto que Deus, nas suas palavras, nas suas bênçãos, ele deixou tudo pronto. Hoje, cada filho de Deus na terra era para ter um pedaço de terra. Mas devido ao pecado, devido nós termos nos esquecido das promessas de Deus, devido à falta de conhecimento, à escuridão, às trevas que vieram sobre o mundo, nós não temos hoje terra no campo. Hoje nós estamos presos, muitos de nós, na cidade, porque os nossos antepassados, os nossos pais, os nossos avós, eles se esqueceram da promessa de Deus. Irmãos, a terra, ela não poderia ser vendida. A terra, ela era herança para os filhos. Essa era a promessa de Deus. Esse era o plano original de Deus. Os pais não podiam se desfazer das suas propriedades, porque as propriedades, as terras, elas tinham que ser herança, possessão para os filhos. A terra que foi dada ao povo, a terra prometida, ela deveria passar de geração para geração. E assim o povo de Deus nunca ficaria sem terra, sem posses. O povo judeu era um povo rico, era um povo que era destacado de todas as nações. Agora aqui na história de Ruth, na história de Noemi, quando ela se vê viúva, sem o seu esposo Elimeleque, sem os seus 2 filhos, Malom e Quileon, a fragilidade de Noemi era grande, porque uma mulher, neste contexto bíblico, ela já não tinha muito valor. Sendo ela viúva, menos ainda. E ainda mais ela com 2 noras forasteiras, que não pertenciam ao povo de Deus. Mas o versículo 6, ele diz para nós que após a morte dos seus filhos, ela se dispôs com as suas noras a sair da terra de Moabe, porque ela se lembrara, porque ela ouviu e se lembrara, né, de Deus. E agora, irmãos, ela volta a querer acreditar nas promessas que Deus tinha para a vida dela. Que, inclusive, ela sabia que existia a lei do livre-ato, né, que a gente vai ver provavelmente nos próximos estudos. E aí nós vamos adentrar, hoje nós estudamos Ruth, o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. A gente começou o versículo 6, mas não vai dar tempo da gente ir adiante, né? Então, Noemi aqui, ela tipifica a vontade de Deus. Assim como Noemi estava necessitando de resgatar as suas propriedades, que ela tinha deixado há 10 anos atrás com seu marido, Deus também está sentado no banco dos réus, e ele necessita que uma geração se levante para se apoderar de suas palavras e do poder de Cristo para reivindicar o caráter da divindade e resgatar o mundo caído. Vocês entendem que Noemi tipifica Deus?
Noemi precisava que alguém resgatasse as terras dela. Ela, como mulher viúva, ela não tinha nenhum direito a não ser aquilo que estava na lei de Moisés, que as viúvas e os órfãos precisavam ser amparados. E aí é o que nós vamos ver nos estudos adiante. Assim também como Ruth, ela tipifica a igreja de Cristo. É uma igreja que está condenada pela pobreza espiritual, condenada pela miséria que está descrita lá na igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3. Nós somos uma mulher, uma igreja miserável, cega, nua. Nós somos uma igreja destituída da glória de Deus. E nós, assim como Ruth, que era uma moabita, alheia, estranha, de terras pagãs, que vem agora, que a gente vai ver nos próximos estudos, como que ela toma uma decisão, e como que Deus agora recebe ela como pertencendo à família de Deus. Como que esse processo acontece? Porque até então ela fazia parte de uma nação condenada por Deus. Deus tinha condenado os moabitas como nação, mas não como povo, como pessoas individualmente. Deus desejava alcançar e salvar os moabitas. E nós vamos ver como que, através do testemunho de Noemi, Ruth foi alcançada, e como que essa história vai se desenrolar. E qual que é a importância de nós voltarmos a estudar a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Como nós voltarmos a extrair o Evangelho eterno que está na Bíblia. Nós não precisamos adquirir centenas de livros. Se nós tivermos condições, ok, ótimo. Se você tem tempo para ler, muito bem. Mas nesse momento que nós mais estamos necessitando é voltar a ouvir a voz de Deus. E não há nenhum outro lugar onde a voz de Deus esteja mais explicitamente do que na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. E se nós não compreendermos tudo que está escrito na Bíblia, nós precisamos recorrer ao Espírito de profecia, que é a luz menor, que nos leva a entender a luz maior, que é a palavra de Deus. Nós não podemos nos esquecer que quando a mensagem de justiça da fé, ela foi pregada em 1888, quando os dois pastores, eles terminavam de pregar ali nas tendas, naquelas ajuntamentos, naquelas reuniões, o povo saía dali e eles declaravam: a Bíblia é um livro novo. A Bíblia é um livro novo. A Bíblia precisa ser um livro novo. Eu não preciso de novos livros. Eu preciso encontrar na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, um livro novo. Eu preciso ler a Bíblia como se realmente fosse Deus falando comigo, pessoalmente, como se não existisse nenhuma outra pessoa na face da terra. Qual lição o Senhor quer nos ensinar esse dia, essa manhã? Que Deus nos ajude, que Deus nos conceda sabedoria e discernimento, e que nós possamos passar o resto do dia mastigando essas palavras, assim como os ruminantes fazem, né? Nós não somos ruminantes, mas que nós possamos ruminar essa palavra o dia todo, para que Deus realmente nos ensine o que nós precisamos aprender. Eu queria orar com vocês. Vou ficar de joelho aqui para orar. Se vocês puderem se ajoelhar aí. Oremos então. Bendito Deus, Pai de amor e graça e misericórdia. Senhor, nos ajuda, Pai, a encontrar nas Tuas palavras, Senhor Jesus, o Evangelho eterno, Pai. Nos ajuda, Senhor, a confiar em tudo que o Senhor escreveu, em tudo que o Senhor declarou a respeito de nós e para nós, Pai. Pai, nós te imploramos que o Senhor sopre sobre nós o fôlego, Senhor Jesus, e que o Senhor sopre o Espírito da verdade, Pai. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor não permita que nós venhamos a morrer de fome espiritualmente falando, Senhor, tendo tanto conhecimento disponível a nós, Pai. Senhor, ajuda-nos a estudar a Tua palavra, ajuda-nos a contemplar a Tua palavra, a absorver a Tua palavra, Senhor Jesus, ajuda-nos a extrair todas as lições espirituais acerca, não só da história de Ruth, Pai, dessa história, Senhor Jesus, que retrata a história do resgate de Cristo por sua igreja, Pai, mas nos ajuda a compreender todo o resto, Senhor Jesus. Pai, nos concede uma semana na Tua presença, Senhor Jesus. Não permita, Senhor Deus, que a vontade da carne seja feita, Pai, mas que a vontade do Espírito, Senhor, seja implantada em nós a cada dia, através do enxerto da Tua palavra.
Nós cremos, Senhor, e reivindicamos, porque o Senhor disse que em cada ajuntamento do teu povo, em cada vez que o teu povo se reunia, em cada estudo, cada vez que tivesse 2 ou 3 pessoas reunidas em teu nome, ali o Senhor estaria. E ali seria uma oportunidade de o Senhor derramar a chuva serôdia. Senhor, nós cremos que um grande movimento está se levantando em toda a terra, Pai. Nós cremos que o Senhor está juntando o teu povo como feixe, Senhor, por toda a terra, Pai. Que a mensagem está se avolumando, Senhor, e que nada nem ninguém segurará esta mensagem, Pai. Que a despeito de nós, a tua mensagem será dada, porque o Senhor não precisa de nós, mas o Senhor nos usa quando nós permitimos ser usado, Pai. Senhor, eu quero estar, Pai. Eu desejo que cada um dos meus irmãos aqui esteja entre aquele grupo, Senhor Jesus, que vai fazer parte do grande movimento, Senhor, de dar o alto clamor, Senhor, a mensagem que vai encher toda a terra de conhecimento da glória de Deus, Senhor. Senhor, toma nossos filhos em tuas mãos, Pai. Toma a juventude, Senhor Jesus. Prepara, levanta, Senhor. Senhor, levanta aquela geração de Lucas 21, Pai. Aquela geração que não passará. Porque diz que os céus e a terra passarão, mas as tuas palavras não passarão, Senhor. Uma geração se levantará e ela cumprirá o que está escrito em tuas palavras, Pai. E nós queremos pertencer a esta geração, Pai. Nós selamos essa oração pelos méritos de Cristo Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, Senhor Jesus. Amém, Amém. Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, e amém, e amém. Amém. Irmãos, eu estou tentando parar de gravar porque meu mouse deu um problema. E aí, estou com uma dificuldadezinha aqui para parar.